no projeto em si. Eu tenho aqui meu Signal, que ele é como se fosse um estado local ali para armazenar essa informação. E aí ele vai ter ali, por exemplo, eu posso armazenar Organizei. Eu decidi começar um gerenciamento de estados para o meu projeto. Por quê? Eu percebi, né, que o meu projeto estava ficando bastante complexo. E eu precisava, assim, ele não é um projeto gigante, mas ele estava ficando bastante complexo. E eu precisava fazer o gerenciamento de estados das informações que transitam dentro da plataforma, para que ficasse mais fácil de trabalhar com ela. Inicialmente eu sempre usei muito Subject, Behavior Subject, Arroba-Put, Arroba-Output, são coisas do Angular. E você vai ter lá as coisas do React, coisas de outras ferramentas que são parecidas também para comunicação entre componentes. Não vou explicar isso aqui, é muita coisa. Vamos focar no size, né? Mas eu acredito que é necessário fazer um gerenciamento de estados da ferramenta. Eu pensei inicialmente em usar o NGRX, mas eu acho ele muito complexo, ele é muito parecido com o Redux e vai ficar muito mais difícil de lidar com uma ferramenta que ainda nem é tão grande. Então eu vou trabalhar com o Signal, que é do próprio Angular, uma funcionalidade nova do Angular, para que a gente consiga trabalhar com isso. Então, basicamente a estrutura é essa aqui. Eu vou partir para o código também, não vou ficar só explicando a teoria aqui para vocês, mas assim, eu tenho aqui a parte de assincronismo, é o gerenciamento de estados em si com Signal, Computed Effects. Eu tenho aqui o assincronismo, que é a parte que a gente vai fazer a comunicação com a API. Eu tenho o Store, que é onde vão ficar armazenadas essas informações. Não vai ser só um serviço, só um service, não só um store. Isso aqui é um geral, né? São vários serviços, vários stores, para cada módulo, né, da aplicação. Eu tenho aqui o Store, onde vai ficar armazenado. Esse armazenamento não é um armazenamento tipo um banco de dados, tipo um local storage. Ele, na verdade, é um armazenamento local da ferramenta. E eu tenho aqui meus componentes, que um componente, ele dispara uma ação para o meu Store. Por exemplo, lista para mim as organizações. E lá no meu header eu posso só consumir faço um consumo do que está armazenado e coloco para ser exibido no header em si, que no caso é esse cara aqui, ó. Então aqui essa listagem está acontecendo aqui agora. Então esse item que está vindo para mim aqui está aparecendo aqui graças a isso. Então esse é o ponto, né? Eu vou apresentar um pouquinho do código para você ver como é que está na prática. Ali é mais a estrutura, mas na prática eu acho que vai ficar melhor de entender. Eu tenho aqui meu serviço, né? Ó, o HTTP, create, list, set, padrão. Aqui a listagem para bater lá na API e voltar para mim a informação. E aí eu tenho o meu store. Meu store eu injeto o serviço. Se eu não utilizar serviço, não tem problema também. Dá para fazer isso para local storage, por exemplo. Dá para fazer também. Mas nesse caso aqui eu estou utilizando porque eu faço uma requisição. Então eu tenho a parte assíncrona do processo. Eu tenho aqui o meu Signal. Eu não vou explicar Signal porque eu acho que faz mais sentido se eu explicar Signal separado. Então eu vou focar só no projeto em si. Eu tenho aqui meu Signal, que ele é como se fosse um estado local ali para armazenar essa informação. E aí ele vai ter ali, por exemplo, eu posso armazenar organizations, eu posso armazenar uma organization específica, posso armazenar aqui eu armazeno a que foi selecionada no caso, né? Que no caso, para vocês terem uma ideia, quando eu clico aqui, ó, se eu der o reset, ele também já está funcionando para mim. Aqui eu clico aqui, ele fica marcadinho para mim. Eu tenho um loading e um error. E isso aqui é privado dentro desse serviço. Ele é privado no serviço para que você não possa setar a informação ao bel prazer, né? Isso tem uma coisa chamada encapsulamento para proteger esse estado aqui e não ter acessos de fora indesejados. Então eu exponho algumas variáveis utilizando o computed, que faz uma transformação para mim desse valor. Aqui eu não estou fazendo transformação, só estou retornando essa informação para pegar ele aqui como read only, né? Somente leitura. Então aqui não vai ter o acesso dele. Aí eu tenho aqui o list organizations, que é o que eu falei para vocês. Aqui eu seto o loading. É um outro estado, né? Antes de começar a requisição, eu seto o loading para dizer que está carregando. Preservo os estados anteriores, faço atualização apenas de um estado específico e faço a chamada HTTP. E aí, com essa listagem, eu vou ter 3 situações possíveis. Na verdade, 2 situações possíveis e uma que sempre vai acontecer. Isso aqui é muito equivalente a promise. Mas o observável tem muitas outras possibilidades. Inclusive, a gente poder executar como se fossem várias saídas do observável. A gente poder fazer uma manipulação na saída desse observável. E ter várias strings também, múltiplas strings. Tem várias coisas que dá para fazer com o observável que é muito
muito elaborado, né? Não vou também explicar sobre observável aqui. Então, qual é o ponto aqui? Aqui é o caminho bom, enxergue dessa forma, né? Aqui é o caminho ruim. E aqui é o que vai acontecer independente de qual caminho ele seguir. Então, qual é que é a ideia? O caminho bom é, beleza, você conseguiu bater a rota, deu tudo certo, trouxe as organizações. Armazena ela para mim dentro de organizations, preserva o estado anterior se ele já tiver alguma coisa salva, tirando os organizations, obviamente, né, que é o que eu estou atualizando agora, e atualiza o erro para null, porque não tem o erro, tá tudo bem, deu tudo certo. Aí, eu vou ter um catch, esse catch error aqui, o que vai acontecer? Ele é o caminho mal, beleza, bateu na rota, deu erro, você retorna qual erro que deu, e lá no state eu preservo o que estava antes. Só preservo as informações, mas eu não atualizo o estado porque não teve estado para atualizar, não teve organization para atualizar. E no finalize eu seto o loading para false, porque agora não está mais carregando. Então lá no meu header, quando eu faço o acesso, eu faço a chamada aqui no header, eu estou chamando aqui o organization store. Esse organization store, ele faz a chamada, e se você perceber, eu não estou utilizando ele aqui em lugar nenhum, né? O organizations não está sendo usado aqui diretamente, mas eu estou chamando a função, o método, que faz com que ele faça o carregamento desse estado. Então ele só chama que, carrega para mim o estado. E aí ele carregou o estado, ok, agora eu posso fazer o uso em qualquer lugar na plataforma que tenha acesso a esse store. Eu posso fazer o uso dessa informação sem que eu tenha que ficar fazendo N comunicações entre os componentes. Então se eu for olhar lá no header, o que eu vou ter? Eu posso pegar o próprio Organization Store. Esse cara nem precisaria estar aqui. Ele poderia estar no layout, como eu fiz lá no exemplo do desenho. Mas aqui dentro, e como ele está aqui dentro, né? Eu vou usar ele aqui, eu posso pegar o próprio Organization que está armazenado dentro dele e utilizar aqui dentro. E aqui eu vou preencher o meu menu com a listagem. É basicamente isso. É uma estrutura que eu acho que, para mim, ainda não está 100%, porque eu preciso resolver aqui uma coisa, que é para que eu consiga lidar melhor com a parte do fato de que atualmente está tudo global, mas eu não vou deixar desse jeito, eu preciso achar um jeito, uma forma que fique bem legal e organizada, separar essas interfaces, organizar melhor as coisas, porque as camadas elas precisam estar bem separadas. Atualmente, isso aqui, ele está me incomodando bastante, que é a parte do fato de que ele está global, né? Eu tô tendo que deixar os serviços globais para fazer teste, principalmente, eu tô testando. E separar dessa forma, se eu deixar tudo bem separadinho, fica fácil, inclusive, para aplicação de teste. Eu não tô aplicando teste nesse front, mas é uma coisa que eu quero fazer também no futuro. Mas, no mais, é isso que eu queria falar para vocês hoje, da parte de gerenciamento de estado. Eu acho que é legal ter isso na sua ferramenta. E acho que vai fazer muita diferença, né, para facilitar a transição de dados entre componentes, porque geralmente no Angular é complicado, e não só no Angular, no React. Quando você tem componentes, você tem que ficar passando o valor de um componente para o outro, subindo evento para poder fazer alguma ação no componente de cima. Mas quando você tem um gerenciamento de estado, você faz isso, só manda o dado, executa uma ação para poder listar um dado, e em um outro cara totalmente diferente você pega esse dado e não precisa ter relação necessariamente entre os componentes. Então, é mais isso. Agradeço se você ficou aqui e assistiu até aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta alguma coisa. E é isso. Valeu!